A segunda questão que aparece muito forte em todas as igrejas, mais forte nos últimos igrejas, é o papel da diversidade e particularmente a educação do jovem trabalhador. Eu acho que nós precisamos repensar. Eu acho que a escola não dá conta de atender tudo que a diversidade pede. A gente tem que repensar o que nós chamamos projeto político-pedagógico, não só no ambiente da escola, mas num ambiente muito mais amplo que a escola, e tentar trabalhar de uma forma mais diferente, mais integrada e mais com olhar de futuro, não só as diferenças de etnia, as diferenças de gênero, mas, sobretudo, a atenção especial à educação do jovem trabalhador. A gente fala de muitos anos, pelo menos de 1970 para cá, da juvenilização da educação de adultos, hoje da juvenilização da EJA, é cada vez mais forte e é cada vez mais necessário. Mas ela deve estar integrada numa política muito maior de atendimento à camada juvenil. Mesmo que a gente consiga fazer uma educação bastante bem feita, integrando educação geral, educação profissional, melhor que a gente consiga fazer isso, se não houver efetivamente oportunidade de trabalho, nós estamos cavando o buraco. Essa política é muito mais ampla. Aí nos coloca aqui um problema fundamental. Quando se falava na educação popular, voltada para as crianças, educação de adolescentes e adultos, nos anos 30 os primeiros, nos anos 40 o segundo, se tinha muito presente o projeto político para que se pensava essa expansão da escolarização. Como se queria uma sociedade democrática, como se queria a participação de todos na produção da riqueza comum, e alguns queriam também no aproveitamento cada vez mais democrático dessas riquezas. Se tinha um projeto de Brasil muito claro. Eu acho que nós precisamos repor essa necessidade de um projeto de Brasil. A heterogeneidade dos fóruns ofusca, a meu ver, um pouco isso. E a gente já faz esse preito tão forte a Paulo Freire em todos os momentos dos nossos encontros. Paulo Freire sempre colocou muito claramente que a educação estava a serviço de um projeto político mais amplo, de libertação do indivíduo e de construção de uma sociedade democrática. Nós trabalhamos com essas perspectivas, mas precisamos ir mais a fundo, talvez repor, numa dimensão quase de utopia, a necessidade de uma sociedade que se faça de bases diferentes. Senão a gente acaba correndo atrás de alguns projetos, fica fazendo alfabetização pela alfabetização, a formação profissional pela formação profissional. Ficamos um pouco correndo atrás dos projetos do Ministério que nos impõem uma política através de programas, sem ter esse horizonte maior de que, afinal, que país nós queremos, que homem nós queremos para construir esse país, que educação é necessária para construir esse homem e esse país. O último ponto que eu quero pegar, o penúltimo, que é bastante delicado, a gente está assumindo com muita tranquilidade mais um slogan: a educação ao longo da vida. A educação ao longo da vida, primeiro, não se restringe à escolarização. O horizonte dela, o horizonte da cultura entendido amplamente, a cultura como arte, a cultura como esporte, a cultura como lazer, a cultura como vida plena. A discussão da educação permanente posta nos anos 70 na Europa mostrou que a educação continuada, se liderada pela empresa, é apenas uma reciclagem para um momento diferente do capitalismo, para um momento diferente, um
momento diferente da sociedade industrial. Nós tínhamos matrizes diferentes da educação permanente, que se desdobrou na educação continuada, nessa via de um trabalho muito mais amplo na cultura, a partir, inclusive, dos movimentos de educação e cultura popular. É preferível inverter os movimentos de cultura popular e educação popular dos anos 60, que foram cortados radicalmente pelo golpe de 64. Há lições a tirar desse momento, há lições a tirar da história desses movimentos, há lições a tirar da discussão que permeou nos anos 70 da educação permanente e da educação continuada, como deriva de uma educação que trabalharia o homem como uma pessoa humana integral em todos os seus aspectos da vida, para uma sociedade muito mais rica, muito mais plena, que permitisse efetivamente a realização total da pessoa humana, homens, mulheres, crianças, adolescentes. Deriva daí uma reflexão difícil, problemática, que são as nossas relações com o Estado. Claro, nos anos 60, na experiência que eu vivi, os movimentos se montaram a partir da sociedade civil, muitos deles, o movimento estudantil, o movimento operário, o movimento camponês, se montaram também em algumas prefeituras, a prefeitura de Miguel Arraes em Recife, de Maranhão, em Natal, e o Estado chamou esses movimentos numa perspectiva de diálogo. Nós estamos tendo atualmente essa perspectiva de diálogo com alguns setores do Estado, o que não significa que ela ainda seja suficiente. Na verdade, a gente fica surpreendido com uma série de programas, a gente fica surpreendido com uma série de posturas, fica brigando pelos financiamentos. Eu acho que nós ainda estamos com algumas coisas, por exemplo, muito tradicionais, do estilo das comissões nacionais de alfabetização. O Fórum coloca uma outra dimensão que precisaria ser mais trabalhada, que seria mais aprofundada. Não estou dizendo que a gente não tem interlocução com o Estado, estou querendo chamar a atenção para uma outra coisa, que a gente talvez tenha que ter muito mais claro o que a gente tem a exigir do Estado dentro desse projeto político muito mais amplo, em que a educação de jovens e adultos é um componente apenas, embora seja um componente essencial. Era isso que eu queria refletir a partir de muitos anos de minha experiência de trabalho com a educação de jovens e adultos. Muito obrigado.